Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista no Paiol, em Nilópolis, no Rio de Janeiro, e estou fazendo esse segundo vídeo aqui para a gente poder dar continuidade no estudo da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, da edição digital especial do segundo trimestre de 2021, escrita pelo pastor Romilton Lourenço, pastor da Igreja Batista Central, em Praça da Bandeira, São João do Meriti. E nesse vídeo, nós estaremos estudando a segunda lição. Essa revista trata dos 10 mandamentos para os dias atuais. Já conversamos sobre a primeira lição no primeiro vídeo. E agora fazendo aí o segundo vídeo para estudarmos a segunda lição, que fala sobre relacionamento perigoso, usando como base o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, que encontra-se em Êxodo 20, versículo 3, só que nós vamos ler Êxodo 20, versículo do 1 ao 3. A palavra do Senhor diz: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O autor da revista, o pastor Romilton, ele inicia aqui a introdução falando sobre a parábola do filho pródigo, se encontra em Lucas 15, do 11 a 32, e o pastor Romilton ele vai falando sobre o tempo que o filho pródigo saiu da sua casa e colheu as consequências da sua decisão insensata. E ao voltar para casa, ele trazia no corpo e na alma as humilhações dos relacionamentos ocasionados pelo mundo. E o autor ele coloca assim de uma forma muito interessante. Ele diz assim: na verdade, este mandamento é uma advertência que nos transmite uma profunda preocupação do Senhor com a nossa integridade física, moral, psíquica e espiritual. Sua intenção é nos advertir do perigo que existe em nos relacionarmos com quem quer que seja diferente dele. Na verdade, quando ele se reporta à parábola do filho pródigo, ele fala sobre a decisão errada que aquele rapaz tomou, né, de sair da casa do seu pai e relacionar-se com o mundo. E ele então faz uma comparação que esse primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, é um alerta, é uma advertência do amor de Deus para conosco, nos aconselhando a nós não desenvolvermos nenhum relacionamento com qualquer outro Deus, com D minúsculo, né, que não seja o relacionamento com ele. É uma preocupação que envolve a nossa vida por inteiro. E Deus, então, através desse mandamento, ele nos orienta a nós desenvolvermos relacionamento somente com ele, porque o relacionamento com outros deuses é um relacionamento muito perigoso. E o primeiro ponto da lição, o autor fala sobre o relacionamento com Deus e deuses na Bíblia. A intenção é clara em provar que só existe um único Deus. Vamos ver lá em Isaías 43, 10. Isaías 43, 10. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. E ainda em 1 Coríntios 8, 6. 1 Coríntios 8, 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Então, nós vemos aqui que Deus só existe um. Tanto o profeta Isaías no Velho Testamento, como Paulo no Novo Testamento, nos asseguram isso. E pela nossa experiência com Deus, a gente tem certeza, não é? Então, no Velho Testamento tem várias dimensões a deuses feitos por mãos humanas e criados pela imaginação humana, como por exemplo Dagon, Moloque, Astarote, são exemplos de alguns deuses criados pelo próprio homem.
Mas aí o autor, então, ele coloca uma questão interessante. Quando Deus chama Abraão para a sua jornada na fé, lhe assegura que será o seu Deus e irá protegê-lo. Após livrar o povo da servidão do Egito, Deus lembra ao seu povo que foi ele quem os tirou da escravidão e reafirma: eu sou o Senhor teu Deus. Deus exige de nós exclusividade, não tenha outros deuses. Então, quando Deus chama Abraão, ele coloca bem claro para Abraão que ele era o único, que ele é o único Deus. Vamos ver lá em Gênesis 12, do 1 ao 3. Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é Deus falando para Abraão. E nós vemos em Êxodo 20, versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus, ele se apresenta a Abraão, posteriormente a Moisés, como o único Deus, e ele exige exclusividade. Os relacionamentos com ídolos podem nos trazer danos futuros terríveis. Por isso, é seguro crer em Deus e seguir o primeiro mandamento. Não coloque nada na frente de Deus. Mateus 6, 33. Deus quer prioridade. Mais do que querer, Deus merece prioridade. Então, nós vamos ler Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós temos aí o conselho de Deus e o conselho de Jesus, que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas que nós precisamos nos serão acrescentadas, visto que Ele é o único Deus, é o único que tem poder para tanto. O ponto 2 fala relacionamentos com deuses no passado e nos dias atuais. No passado, muito mais pessoas se inclinavam diante dos ídolos, apesar de encontrarmos muitos povos, nações e tribos que ainda adoram deuses de madeira, de pedra e de metal. Entretanto, os dias atuais têm seu leque criativo novos deuses. Por exemplo, o dinheiro, que no Novo Testamento chama de Mamon. Vamos ver? Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, o dinheiro tem sido colocado como um Deus. A avareza, que é considerada também idolatria, é outro Deus, né, dos dias atuais. Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Outro Deus, né, dos dias atuais. Além do dinheiro, o sexo, a comida e a bebida também são considerados deuses. Vamos ver Filipenses 3:19. Filipenses 3:19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, são deuses criados pela imaginação humana.
E o autor, então, ele nos coloca que a sociedade atual colhe frutos amargos dos relacionamentos com esses deuses. A adoração desenfreada ao sexo trouxe ao mundo, por exemplo, palavras do autor, o vírus da AIDS. A erradicação da AIDS só será possível quando a sociedade obedecer a Deus, venerando com matrimônio honrado e adorando ao Senhor, respeitando os valores familiares. Então, quando a humanidade colocou o sexo como sendo um Deus, a humanidade procurou então agradar esse Deus. Como que poderia agradar esse Deus? Entregando-se às paixões mundanas, ao relacionamento sexual fora dos padrões de Deus. Vamos ver Hebreus 13, 4. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. E nós vemos também em Hebreus 13, o versículo 5 também. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha só que interessante esses dois textos. Deus tem como digno de honra o leito sem mácula, isso é, o relacionamento sexual sem pecado. E também ele fala, você não precisa ter amor ao dinheiro, o dinheiro não precisa ser o teu Deus, porque ele sabe o que você precisa. E ele jamais vai te abandonar e te deixar passar necessidade. E os amantes do dinheiro, eles passam muitas dificuldades. 1 Timóteo 6,10. Vamos ver aqui? 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a palavra do Senhor diz. Então, nós não podemos servir a esses deuses. O Deus do sexo, o Deus da comida, o Deus dinheiro, nós não podemos. A sociedade atual precisa urgentemente abandonar a adoração aos seus ídolos, que não são capazes, que não são apenas de pedra, madeira e bronze, mas de escravidão ao dinheiro, sexo e poder, e conceder soberania a Deus em sua vida e atitudes. E no terceiro ponto, o autor fala sobre as ofertas dos falsos deuses nos dias atuais. No livro do profeta Daniel, 4 jovens se recusaram as ofertas disponíveis no palácio do rei Nabucodonosor. Muito provavelmente, nos dias de hoje, os adoradores dos deuses diriam que se eles usufruíssem daquilo, estariam sendo recompensados. Mas eles não aceitaram. Vamos ver Daniel, o capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então Daniel e os meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, optaram por não se contaminar com as iguarias do rei. Finas iguarias. Os babilônicos podiam mudar as vestes, os nomes, a habitação, os ensinamentos e até o cardápio de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mas não conseguiriam mudar o coração deles. Eles só tinham um Deus, o Senhor, Deus de seus pais. Daniel 2, versículo 23. Daniel 2, versículo 23. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então Daniel, ele optou por servir o Deus de seus pais. Até ao Senhor Jesus lhe foi oferecida falsas recompensas. Vamos ver Mateus 4, 8 a 10. Mateus 4,
8 até o 10. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então até a Jesus foram oferecidas recompensas para que ele negasse o nosso único Deus. A única exigência de Satanás seria que Jesus abandonasse o primeiro mandamento e se prostrar diante dele. Entretanto, Jesus não apenas o enfrenta negando a insana possibilidade, mas também nos ensina que não basta recusar as ofertas dos falsos deuses. Também é necessário adorar a Deus. Então não é só você optar por não servir a outros deuses, mas você tem que servir ao único Deus. Deuteronômio 6:13. Vamos ver. Deuteronômio 6:13. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não estão substituindo somente ídolos pelo vazio existencial. O que acontece? O que o autor está querendo dizer é que muitos nos dias de hoje estão rejeitando os falsos deuses, mas eles estão até rejeitando, mas eles não estão substituindo os ídolos, eles estão, na verdade, substituindo os ídolos pelo vazio existencial. Eu não sirvo a outros deuses, mas também não sirvo a Deus. E pessoas abandonam o vício, pagam suas contas em dia, não adulteram, não se prostituem, mas esquecem de adorar a Deus. É necessário entender bem o primeiro mandamento. Não basta recusar as ofertas dos falsos deuses. É imprescindível oferecer a Deus, por meio de Jesus, nosso sacrifício de louvor. Vamos ver Lucas 11, 24 a 26. Lucas 11, 24 a 26. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, na verdade, quando a pessoa ela opta por não servir a outros deuses, como esse texto fala, né? Ela limpa o seu coração, ela arruma a casa. Só que se ela não reconhecer Jesus como Salvador, não reconhecê-lo para que o Espírito Santo habite dentro do seu coração, o que acontece? O texto diz, o inimigo chega, vê a casa limpa e arrumada, e ele volta e leva consigo outros 7 espíritos. Olha só, e o estado da pessoa fica pior do que o primeiro estado. Então, na verdade, não é tão somente optar por não servir a outros deuses, é optar por não servir a outros deuses, mas entregar o seu coração para Deus. E Hebreus 13, versículo 15, fala sobre isso. Hebreus 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, na verdade, a única forma que nós temos de adorar a Deus é através de Jesus Cristo. O autor bíblico ele fala aqui bem, com bastante clareza, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre um sacrifício de louvor. Então, por meio de Jesus Cristo é que nós temos condição de oferecer a Deus a nossa adoração. E no Para Pensar em Agir, diz, nas lições a seguir, vamos compartilhar com os outros os mandamentos. Observe que se este mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não estivesse em primeiro lugar na lista do decálogo, são os 10 mandamentos, os outros mandamentos seriam apenas bons conselhos ou regras de conduta moral. Se você tem certeza que obedece aos outros 9 mandamentos, mas ainda declina no primeiro mandamento, afirmo que você apenas conhece os mandamentos, mas não os obedece.
Se você entende que basta cumprir e obedecer do 2º ao 10º mandamento e com isso alcançará a bondade e a graça de Deus, também lhe asseguro que você está cometendo um grande engano. Só é possível cumprir todos os princípios do decálogo se você cumprir o 1º mandamento. Responda para si mesmo: Deus ocupa o 1º lugar na sua vida e adoração? É exatamente sobre isso que trata o 1º mandamento. Nossa vida só tem sentido se Deus estiver em 1º lugar. Deus é o nosso porto seguro. Vamos ver Isaías 41:10. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Irmãos, somente Deus, o poderoso Deus, o único Deus, poderia dizer: não temas, porque eu sou contigo. Porque Ele é o único que pode todas as coisas. Que Deus possa estar falando ao nosso coração no decorrer dos nossos dias, que o Espírito Santo nos convença, né? Que nós devemos sim, não somente deixar de servir a outros deuses, mas também entregar nossa vida a Jesus, para que nós venhamos a louvar, engrandecer, adorar somente o único Deus verdadeiro. Não existe outro Deus, não existe outro mediador entre nós e o Senhor e Deus. Só o Senhor Jesus é o único mediador. Então não terás outros deuses diante de mim. Se você serve a outro Deus, com D minúsculo, que não seja o nosso Deus, o Pai do Senhor Jesus, você está correndo um sério perigo, porque você está com um relacionamento muito perigoso. Você precisa reconhecer a Jesus como Salvador, entregar a sua vida a Ele, abrir o seu coração para que o Espírito Santo entre na sua vida e, através disso, você ter condição de chegar diante de Deus e adorar o único Deus Criador dos céus e da terra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti por este momento. Entregamos ao Senhor, meu Pai querido, as nossas vidas. E se alguém vai assistir esse vídeo que ainda não reconheceu Jesus como Salvador, ainda não serve ao único Deus, que a pessoa tenha esta oportunidade, que receba Jesus como Salvador e que limpe sim o seu coração, adorne o seu coração para receber o Espírito Santo, para que seja uma nova criatura e viva, ó Deus, firme e protegido nas tuas mãos. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado para com a nossa vida. E essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.